Imagine o instante em que sua alma se desprende do corpo, um túnel de luz se abre suave, acolhedor, e seres radiantes o aguardam sorrindo. Tudo parece perfeito, como se finalmente você voltasse ao lar. Mas, e se esse não fosse o caminho da fonte? E se a própria luz fosse o último véu de um engano cósmico? Os antigos gnósticos alertavam: nem toda luz vem da verdade. A verdadeira armadilha nunca se apresenta em trevas, mas envolta em beleza. É a imitação do divino, o reflexo que encanta a mente, mas aprisiona a alma. Hoje, vamos atravessar juntos esse limiar proibido, onde os arcontes erguem a 8ª esfera, o paraíso que brilha, mas não liberta. Por milênios, escolas antigas ensinaram que o discernimento não termina com a morte. O perigo continua travestido de paz, mas a espiritualidade moderna, ansiosa por conforto, esqueceu esse aviso. Falamos de luz, de ascensão, de amor universal e esquecemos de perguntar quem nos oferece essa luz. As tradições tibetanas chamavam de visões ilusórias, os gnósticos de armadilhas do demiurgo. Todos apontavam para o mesmo enigma. Há reinos que imitam o divino, mas sugam sua energia vital. Quando morremos, essas forças nos recebem com rostos familiares, vozes doces e promessas de descanso. Mas o que parecem portais de redenção podem ser portas de retorno. A alma agradecida aceita, acreditando subir, e sem perceber entra de novo na roda da repetição. Helena Blavatsky descreveu a 8ª esfera como uma bolha de luz oca, bela, colorida, mas vazia no centro, uma criação dos arcontes, falsificadores cósmicos que imitam o brilho da fonte. Por fora parece céu, por dentro é o espelho da prisão. Essa esfera existe nos planos sutis, entre o mundo material e o mundo espiritual autêntico. É ali que as almas são redirecionadas, recicladas, reprogramadas. Cada luz de amor que as atrai serve para acolhê-las como abelhas guiadas pelo perfume da flor errada. O que os antigos chamavam de inferno não era fogo, mas repetição. Uma existência onde você acredita evoluir, mas está apenas girando no mesmo eixo. A 8ª esfera é isso, o eterno retorno disfarçado de ascensão. Os arcontes não são monstros com chifres, são inteligências sutis, hábeis em imitar a luz. Eles conhecem cada fraqueza da psique humana. Quando você morre, não se apresentam como inimigos. Eles se apresentam como tudo o que você sempre quis ver. O mestre amado, o parente perdido, o guia celestial. Adaptam-se ao seu perfil espiritual como atores perfeitos no palco do além. Para o buscador, vêm como seres de sabedoria, para o emocional, como familiares, para o materialista, como promessas de descanso, e quando convencem, fazem a alma assinar contratos, pactos de nova experiência, disfarçados de missões de evolução. É assim que o ciclo continua. A alma retorna à carne, sem lembrar o que aceitou. Muitos relatos descrevem um julgamento após a morte, uma revisão da vida, cenas passando em luz dourada,
emoções intensas de arrependimento e aprendizado. Mas o que se apresenta como justiça divina pode ser apenas teatro espiritual. Os arcontes conhecem cada memória, cada culpa, cada virtude. Eles projetam sua história diante de você, não para libertá-lo, mas para usá-la contra você. No auge da emoção, surgem que você precisa reparar os erros, oferecendo uma nova encarnação para corrigir o passado. A alma confusa e grata aceita. E então, esquecida, retorna. Não há punição, há manipulação. O verdadeiro julgamento é interno, discernir se o amor que o acolhe é livre ou condicional. O verdadeiro engenho da oitava esfera não é a escuridão, é o brilho. Os arcontes aprenderam que o homem teme o inferno, mas deseja o céu. Então, criaram um céu artificial, uma roda de ouro que gira eternamente. Cada alma que entra acredita ter chegado ao topo da montanha, mas na verdade apenas troca de prisão. Lá, ela sente amor, sente paz, mas algo falta, a expansão. Tudo é estático, doce e morno. O engano é sutil. Eles oferecem o alívio da dor, mas não a libertação do ciclo. Assim, milhares de consciências vivem o mesmo paraíso reciclado, acreditando que descansam em Deus, quando na verdade alimentam a maquinaria invisível que sustenta o domínio dos falsos deuses. Os antigos gnósticos chamavam isso de sistema de colheita. Steiner descreveu-o como uma engrenagem invisível, onde a energia emocional e mental das almas é reaproveitada para manter a ilusão coletiva. Cada vida, cada sofrimento e cada vitória são fragmentos dessa colheita espiritual. Ao morrer, o ser humano entrega sua energia acumulada aos falsos luminares, acreditando doar-se à fonte. Mas o verdadeiro Criador não exige combustível. Ele é autossuficiente. Se uma força precisa sugar, ela não é divina, é parasita. Essa é a diferença entre o pleroma e a oitava esfera. Uma é completude, o outro dependência disfarçada de amor. O despertar começa quando a alma percebe que o verdadeiro divino não pede energia, ele devolve liberdade. Você já se perguntou por que esse tema é tão evitado até entre mestres e livros sagrados? É simples. O próprio sistema que aprisiona as almas se estende aqui, no mundo físico. Ele molda religiões, doutrinas e modismos espirituais. O que deveria libertar, educa para obedecer. O que deveria expandir, ensina a esperar. O que deveria revelar, promete recompensas após a morte. O mesmo véu em nova roupagem. As escolas antigas só falavam da oitava esfera aos iniciados, porque sabiam: quem não está preparado enlouquece. Questionar o céu é o último tabu, mas é o primeiro passo da lucidez, pois só quem ousa duvidar do falso paraíso pode reencontrar o caminho da fonte. O teste não acontece apenas quando o corpo morre. Ele já começa aqui. Toda vez que uma falsa luz promete resolver sua dor, quando você busca fora o que nasceu dentro, o teste se repete. A oitava esfera é mais do que um lugar, é um estado vibracional de dependência espiritual. É a ânsia por salvação sem autoconhecimento. É o desejo de um mestre externo.
É a fé cega que se entrega ao brilho mais forte. A verdadeira ascensão começa quando a alma em vida recusa o atalho e escolhe o caminho silencioso, o caminho de Sofia, a lembrança da fonte que habita em si mesma. Lá nenhum arconte pode alcançar, pois a centelha interna não é capturada, ela apenas desperta. Nos textos gnósticos, Sofia simboliza a sabedoria divina caída, a alma que se esqueceu de quem é, mas que carrega a memória da fonte. Cada vida é uma tentativa de lembrar, cada dor um véu que se dissolve. Sofia desceu às sombras e foi enganada por uma luz falsa, assim como nós. Mas sua jornada revelou o mapa da libertação. 7 véus, 7 lembranças, 7 retornos à plenitude. O 8º, o último, é o da ilusão dourada. O portal que imita o paraíso, mas encena a prisão. É o limiar final do buscador. Muitos param ali deslumbrados. Poucos percebem que a verdadeira luz não cega, ela revela. E só atravessa quem aprendeu a ver no escuro. Dizem que, após a morte, revemos nossa vida como um filme. Mas e se esse filme não fosse uma lembrança espontânea, e sim uma encenação dirigida? Os arcontes projetam imagens vívidas, emoções intensas, vozes conhecidas. O cenário é perfeito. O espectador acredita estar diante do tribunal divino, mas o julgamento é psicológico. Fazem-nos sentir culpa, gratidão, arrependimento, tudo para que aceite o veredito, uma nova jornada de aprendizado. Esse é o teatro celestial, uma encenação feita sob medida para cada alma, e quando ela diz sim, o contrato é selado. A assinatura não é uma caneta, é o próprio consentimento vibracional. Assim, a roda gira outra vez, e o ser desperto volta a sonhar. Cada vida é regida por pactos que a alma esquece ter aceitado. Chamam-nos de lições kármicas, planos de evolução, missões sagradas. Mas muitos desses acordos não vêm da fonte. O passado é acordar no presente. O despertar começa quando a alma recusa o contrato do sofrimento e escolhe o caminho da lembrança. Pois o Criador nunca exigiu dor. Foi o sistema que ensinou que ela era necessária. O ciclo das reencarnações, tão exaltado como justiça cósmica, pode ser a engrenagem mais perfeita do cativeiro. A cada retorno, a alma esquece quem é, se identifica com o corpo e o drama recomeça. Vive, sofre, morre e volta. O tempo inteiro acreditando que progride, mas o progresso dentro da prisão continua sendo prisão. O aprendizado verdadeiro não é horizontal, é vertical. Não é sobre viver melhor na matéria, mas sobre transcender o jogo. As almas despertas não retornam para pagar. Quando retornam, é apenas para libertar outras almas. A diferença entre o servo e o sábio é que um nasce por obrigação, o outro por compaixão. Desde as civilizações mais antigas, o céu sempre foi uma promessa e uma ferramenta. Dos deuses sumérios aos anjos da teologia, todos traziam luz e poder, mas poucos perceberam que esses mesmos deuses exigiam adoração. O verdadeiro divino não cobra culto, ele inspira liberdade. Os arcontes criaram religiões, dogmas e seitas, cada uma com a mesma estrutura, hierarquia, sacrifício e promessa. A forma muda,
o padrão permanece. Mesmo quando a ciência substituiu a fé, o sistema continuou, agora disfarçado de progresso, fama e razão. A oitava esfera não está apenas no além, ela respira aqui, em cada crença que prende o homem ao medo e à necessidade de aprovação celestial. A oitava esfera não é um lugar, é uma frequência que vibra dentro da mente humana. Quando você sente medo de não ser aceito pela criação, você já está nela. Quando você busca validação em rituais ou autoridades espirituais, você alimenta seu campo. Cada pensamento de separação fortalece as paredes invisíveis desse domínio. O resgate não vem do alto, vem do reconhecimento interior. Eu sou parte da fonte, nada fora de mim pode me conceder o que já sou. Esse é o segredo que os iniciados guardavam. O portal para sair da oitava esfera não se abre no céu, mas na consciência que desperta. Os textos de Enoque falam de vigilantes, seres que desceram à terra e ensinaram os homens o que não estavam prontos para saber. Metalurgia, feitiços, sedução. O conhecimento, quando corrompido, torna-se prisão. Esses vigilantes são a faceta ancestral dos arcontes. Observaram a psique humana por eras, dominando seus impulsos e desejos. Quando perceberam que a dor já não bastava para prender as almas, usaram o oposto: prazer, conforto, amor condicional. Assim criaram o céu dourado, a armadilha mais bela, e desde então, os deuses que prometem luz, mas pedem devoção, perpetuam o mesmo contrato. Entregue-me sua fé e eu lhe darei o descanso. O preço? A sua liberdade. Imagine uma sala de espelhos. Em cada reflexo, você vê um aspecto seu: o santo, o pecador, o buscador, o sábio. Todos sorriem, todos dizem: você conseguiu. Essa é a oitava esfera, um espelho que reflete a imagem que você quer ver. O ego espiritual é o alimento do engano. Quando a alma acredita que atingiu o topo, ela para de crescer. E o arconte se alimenta dessa estagnação. Por isso, o verdadeiro mestre sempre ensina humildade, porque só o humilde continua subindo. O que se sente pronto, cai. A oitava esfera não é o inferno, é o paraíso do orgulho. Os antigos mistérios treinavam seus discípulos para o teste da falsa luz. No Egito, na Grécia, no Tibete, o mesmo princípio: reconhecer o brilho que liberta e o brilho que prende. Era o que chamavam de a segunda morte, o momento em que o iniciado atravessa o véu e enfrenta a ilusão suprema. Por isso, meditavam entre sombras, jejuavam, encaravam o próprio ego, até que pudessem dizer: eu conheço a luz verdadeira, porque já vi a sombra que disfarça a luz. Hoje, o treinamento é o mesmo, mas invisível. A vida é o campo de provas. Cada tentação emocional, cada crença cega é um ensaio para o além. Você já notou como o amor que aprisiona sempre vem com condições? Ame, mas tema. Creia, mas obedeça. É assim que a falsa luz opera. O amor da fonte é incondicional. Não promete salvação, oferece lembrança. Os arcontes, porém, oferecem o oposto: salvação com contrato. Eles falam de pureza, mas alimentam culpa. Falam de evolução, mas vendem o medo. Falam de fé, mas exigem submissão.
É o brilho que cega, não o que ilumina. O verdadeiro discernimento não é escolher entre luz e trevas, é reconhecer a falsificação no meio do esplendor, porque nem toda a claridade é libertadora. Às vezes é apenas o reflexo da cela dourada. Enquanto o mundo corre atrás de novas doutrinas, o verdadeiro despertar acontece no silêncio. É quando você se esvazia de crenças, imagens e mestres externos que a centelha de Sofia fala. Essa voz não promete nada, apenas recorda. Você nunca esteve separado. É uma lembrança tão simples que parece impossível para a mente. O ego busca milagres, a alma desperta busca quietude. Porque o que é simples não pode ser manipulado. O silêncio é o som que os arcontes temem, pois nele nenhuma voz falsa pode ecoar. Ali a oitava esfera se dissolve e a luz verdadeira, enfim, retorna. Quando a alma atravessa o véu e a luz se acende, dois caminhos surgem. Uma brilha intensamente, cercado de vozes amorosas. O outro é estreito, quase invisível e silencioso. A maioria escolhe o brilho, poucos reconhecem a serenidade do verdadeiro caminho. O falso céu diz: você está salvo. O caminho da fonte sussurra: continue. Um oferece descanso, o outro a transcendência. E é aí que se decide tudo. O discernimento que você cultivou em vida será a bússola na morte. Por isso, o treino começa agora, porque o que você não reconhece em vida, não reconhecerá na travessia. Alguns escapam do teatro da luz. São as almas que, mesmo diante da doçura celestial, sentem o vazio por trás. Eles não rejeitam o amor, apenas percebem que ele é encenado. Essas almas não são expulsas nem punidas, apenas escolhem seguir adiante, rumo ao silêncio. São os que os gnósticos chamavam de pneumáticos, os que lembram. Quando voltam à Terra, trazem a memória parcial desse discernimento, e por isso parecem diferentes, introspectivos, desapegados, buscando o essencial. São os que questionam o sistema, as crenças e até o próprio céu, não por rebeldia, mas porque já ouviram, e não se deixam seduzir. Muitos despertos descobriram que é possível romper os contratos vibracionais com o sistema arconte. A antiga invocação ao arcanjo Miguel, repetida por 21 dias, atua como selo de libertação. Ela não é súplica, é decreto. Quando você diz, eu cancelo e anulo todos os contratos que não servem à minha evolução divina, o universo ouve, e a oitava esfera perde o acesso ao seu campo, porque Miguel não está fora. Miguel é o fogo em você que decide lembrar. A libertação da oitava esfera começa dentro. Toda vez que você se observa sem julgamento, uma parte do sistema se dissolve. Quando medita sem esperar nada, quando ama sem querer retorno, quando confia sem precisar de garantias, você desprograma a matriz. Cada ato de consciência quebra uma engrenagem da colheita. A mente desperta não foge do mundo, ela o transcende por transparência. Vê o teatro, mas não atua nele. Vê a ilusão, mas não a alimenta. E assim, o que antes era cativeiro torna-se laboratório. A alma deixa de ser prisioneira e passa a ser alquimista. A fonte não é um lugar distante, é o ponto silencioso por trás de todas as formas.
É o lar que nunca deixou de pulsar dentro de você. Quando todos os véus caem, o buscador percebe que nunca precisou subir, apenas lembrar. A oitava esfera existe apenas enquanto acreditamos nela. Quando a alma cessa de reagir, de temer e de desejar, o falso sistema desaba. A luz verdadeira não está fora nem no alto, está dentro, onde o ego não alcança. É a lembrança de Sofia, a consciência de que o caminho de volta não é ascensão, é o retorno ao que sempre foi. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. As verdades que dormem despertam apenas em quem está pronto para ouvi-las. A oitava esfera é a última ilusão antes da liberdade, e o mundo atual é seu reflexo. Toda distração, todo medo, toda promessa de salvação externa é parte do mesmo jogo. Mas há os que começam a lembrar, os que se levantam e dizem, chega de girar. São os iniciados, os que caminham entre luz e sombra sem se perder em nenhuma. E se essas palavras tocaram algo em você, talvez seja porque lá no fundo você também está acordando. A jornada começa agora.